vive para a vida eterna. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Então, hoje eu passei, justamente por ser dia 29, eu passei o dia nessa sintonia, pensando em Miguel Arcanjo. Aí agora já se falou tanto dele, mas a minha pergunta não é, continua sendo, eu queria que você falasse sobre essa egrégora de Miguel, sobre esse exército tão poderoso, sobre a ação deles dentro do nosso planeta, sobre essa proteção que ele exerce dentro do planeta Terra. Tá. É no acolhimento, tá? É no retirar das sombras uma potência ainda muito mais forte, todo aquele irmão que ainda tem dúvida se está desencarnado ou encarnado, se está perdido, procurando se encontrar. Ainda existem muitos nessa confusão. Isso é uma das coisas, certo? São setores diferentes, mas todos envolvidos com a egrégora do raio azul. Além disso, é da força protetiva quanto a ataques. Ataques mesmo, ataques contra indivíduos, certo? Indivíduo para indivíduo, né? São arremessados energia, né? E chegam-se energias. Então essa camada protetiva, ela depende da ação do encarnado, quanto mantém essa cápsula, essa armadura firme. Entende? Isso também é outra camada de atividade. Além disso, ainda existem, porque não é uma ação de ataque, não. É uma ação de controle, certo? De controle e de, como podemos dizer, a luz está instalada no planeta. Então, quanto mais ela se mantém firme e instalada no planeta, ela vai ressoando, né? Ela vai expandindo energeticamente. Conforme ela vai expandindo, a camada protetiva ela também vai se expandindo. Então vai chegar uma hora que ela vai chegar em locais que muitas das vezes não foram chamados. Então a primeira situação é o ataque daquele que não quer uma mudança de frequência. Nunca é o ataque nosso, mas é nessa força contrária, nesse embate que vem da não aceitação da luz, é onde acontece a ação, né, dele enxergar essa potência, enxergar e muitas das vezes relembrar que ficam muito esquecidos de onde vieram, né, que são todos filhos do mesmo Pai, que são todos almas eternas,
que tem salvação. E tem outra coisa também. Além disso, são as proteções de trabalhos energéticos, né? Certo? De como se fossem polos de... mas se fizer um exemplo assim, vai ficar muito... Olha, é um exemplo, mas não vejam da forma figurada, tá? Mas é como se vocês pensassem num centro num local como se fosse a base militar, mas nada a ver com a base militar que vocês conhecem, mas no sentido de base militar de segurança, de trabalho. Então, quando existe um trabalho energético, existe uma base militar que envolve, mas não o local da casa só, certo? E sim aqueles que fazem parte do trabalho de acordo com a entrega daquele que faz parte. Então, às vezes, aquele irmão tem a proteção somente na hora do trabalho, né? Isso depende da escolha da reforma íntima de cada trabalhador. Então, às vezes, ele vai num caminho de reforma íntima que ele emana e recebe, devido a esse emanar, né, dessa transformação, e recebe toda essa proteção nas 24 horas do seu dia. 24 horas mesmo, inclusive dormindo. Então, isso tudo depende muito do quanto é a entrega daquele que trabalha. Mas são como se fossem polos, bases de proteção. Independente da egrégora que se mantém no trabalho. Se é um trabalho da luz, tá? Não estamos falando de religião, estamos falando de trabalho da luz. Onde existe trabalho da luz, existe uma camada protetiva do raio azul. Qualquer lugar. Nós estamos falando de religiosidade, estamos falando de trabalho da luz, trabalho de expansão. Então, seja de forma indireta ou indireta, né? Seja de forma nitidamente, né, instalada, digamos que nem aqui que se fala, que é, né, que tem essa força do falar a respeito de que existe essa proteção, e existe sim, mas outros locais não precisam sequer saber, mas isso é para conhecimento, isso é para estudo, para entenderem que onde existe trabalho da luz, existe proteção do raio azul. Existe um polo, existe uma parede, existe uma muralha, existem soldados. Vocês podem imaginar infinitas formas, mas existe, independente da cor daquele trabalho, entende? Porque as cores, elas se complementam, né? Elas se interligam, então cada um tem a sua tarefa. E isso equivale a todo e qualquer trabalho da luz. Interessante, né? Nossa, você ouviu? Isso aí é libertador. Fale mesmo, Miguel, vá na frente. Quando você fala Miguel, você está falando, você tá acionando uma egrégora. Miguel, vá à frente. A menina fala assim: Miguel, vai à frente, faz a limpeza que for necessária. E se for algum recado que não é para eu ir, me avisa, que eu não vou. Se for acontecer alguma coisa que não é para ir, que eu entendo o sinal. Isso, no exercício, você vai criando o hábito. Não inconsciente, não de automático, você vai criando o hábito. Quando você tem alguma tensão de alguma coisa, Miguel vai na frente, fazendo a limpeza necessária, o que for para ser, que eu consiga enxergar o que é para enxergar. Eu peço todo dia quando eu acordo. Ele está sempre comigo. E direcionar, sabe? Principalmente quando eu tenho alguma audiência meio pesada. Isso aí você fale assim, ao contrário mesmo. Vá antes. Entende? Chegue antes. Vai e faça o que tem que fazer.
para que eu enxergue o que eu preciso enxergar. Exato. Nem esteja comigo, vá antes. É. Que aí quando chega, o terreno já está preparado, entende? E é mesmo. Quando eu chego, parece que eu tô assim, sabe? Parece Não, que eu tô- aí você já percebe, no olhar daquele que você encontra, você já percebe o jeito. o jeito, você já percebe se está na mesma linha de pensamento que você ou se está completamente contrário. E aí é a sua escolha. Se você lembra, eu falei para Miguel na frente, que o retorno veio dessa forma, aí eu tenho uma escolha. Fingir que só foi um recado, que tanto faz, ou usar dessa informação e escolher o embate ou não. Né? Ou entender qual a melhor estratégia de eu lidar com esse embate. Né? Se não tem como fugir do embate, através do olhar, entender qual a melhor estratégia para essa comunicação. É assim. E não são em grandes coisas, né? Estamos falando de situações diárias mesmo, né? Em todas as comunicações, as relações interpessoais, né? O que mais? Mais alguma pergunta em relação a isso? Hoje nós estávamos comentando aqui, coincidentemente eu cheguei e falei que eu sempre penso na Norma e a gente estava em todo esse tempo falando a mesma coisa. Porque a gente tem saudade dela. O que a gente pode fazer para ajudar? Primeiro, a compreensão de que o fato dela não estar presente aqui não significa que ela não está conectada à egrégora. Porque a Luz de Maria ela não é uma casa, ela é uma egrégora. Então, essa empatia, essa compreensão de que os desafios eles acontecem e o respeito da forma de lidar de cada um é a melhor das atitudes no momento. Acho que essa é a grande dica. Não é porque ela não está vindo que não está conectada como deveria estar. Então, talvez uma fala mais clara nesse sentido pode ser, inclusive, que ajude. Sei que está conectado. Não é que ela está devendo algo que não está. Porque, você não vai, e aí, vai? Talvez isso possa vir uma onda na vulnerabilidade de achar de cobrança. Então, não é sobre cobrança, é sim compreensão. É diferente. E aí, usar as palavras certas faz diferença, né? Às vezes a intenção da pessoa não é aquela, mas as palavras saem de uma forma que muitas das vezes aquele que recebe a comunicação recebe outra coisa. Entende diferente. Ainda mais na vulnerabilidade, aí sim. Eu queria que ela entendesse que todo mundo está morrendo de saudade dela, que ela faz falta. Isso mesmo. Não deixa de você ligar e falar isso. Manda uma mensagem, manda um áudio, fala que você pensou bastante nela. Hoje é um dia bom, né? Arcanjo Miguel. Isso. Fala que a gente lembra. Engraçado, todas nós pensamos, né? Talvez ela esteja pensando também. Exatamente. Exatamente. O único dia que foi uma reunião que foi online, ela participou, né? Exato. Entende? Então, ela tem assistido também. Então, ela tá, do jeitinho dela, ela tá se cuidando, de certa forma, e esse cuidado requer esse tempo, né? Esse silêncio, nas lutas internas. Porque foram muitos sentimentos um atrás do outro e agora, pela primeira vez, ela está olhando para todos eles juntos, das perdas, das situações da vida. E aí o limite foi o do filho, no sentido de que ela não olhava os outros porque ela tinha o filho, ela não olhava os sentimentos dela porque ela
tinha esse afago de que tem o meu filho, mas ela não tem. Então agora ela não tem escolha. Ou ela olha para dentro de si, ou ela olha para dentro de si. E ela sabe disso. Porque se ela não tivesse a luz de Maria, ela teria uma escolha, simplesmente não olhar e ignorar. Mas a responsabilidade do conhecimento faz com que, mesmo a contragosto, quando você é um bom aluno, você lida com os seus tormentos, certo? Não significa que é fácil, não significa que a aceitação é sorrindo, mas significa que existe o respeito de entender que os tormentos precisam ser sentidos e passados. Como a menina disse, ela sabe, ela acredita e confia que um dia ela vai mandar uma mensagem que vai dizer: estou me sentindo 0,01% melhor. Estou esperando o dia que você vai mandar essa mensagem. E é isso. Um dia vai, não vai? Vai. Se Deus quiser, a gente vai esperar esse dia. E cada um tem seu tempo, né? Isso. A gente tem que respeitar. Tempo é relativo, né? Para determinadas coisas, né? Para sentimentos, né? Para situações. Que mais? Como lidar com pessoas? Você ia fazer uma pergunta? Não, continua. Como lidar com pessoas que você enxerga que a pessoa está querendo te fazer mal, está querendo te destruir, ou alguém próximo seu, não você em si, mas e eu não, como é que eu vou dizer? Não alimentar uma raiva. Existe isso, de você estar enxergando uma maldade de você e um dia conseguir não alimentar raiva? Existe. Mas o corpo físico, ele é muito automático e rapidamente vicioso, né? O corpo físico, ele tem essa facilidade no viciar-se, certo? Então, todo aquele sentimento que você já passou pelas suas células, existe uma memória. E aí, a partir do momento que a vibração, ela chega, ela libera, né, esse despertar, né? E se é um sentimento que já foi sentido, rapidamente eles têm o corpo reage da forma que ele sabe como é. E para mudar, então vamos pensar assim: se muitas vezes você sentiu raiva, o seu corpo é muito acostumado a sentir raiva. Então qualquer vibração que seja, ele já sabe que, opa, ela tá com raiva. Então, tudo funciona no pico da raiva. Se você está no processo de transformação, esse é o desafio. Você está mudando, né? Mudando o seu sentido de funcionamento. Então, ele tá lá girando de um jeito. Aí você, quando sentiu a raiva, você quer fazer outra coisa. Ele travou. Como fala, bugou, né? Porque ela não tá reagindo da forma, ela tá lutando contra. Então você começa a criar um outro time dentro disso. Então às vezes você cria uma outra roda, mas essa aqui ainda não começou a girar. Então você tem que unir e virar uma coisa só.
Entende? Virar uma coisa só e mudar ainda. Então, você está criando uma outra, está travada essa, e qualquer coisa, isso aqui pode incentivar, às vezes, a voltar a funcionar. Então, é um processo. Às vezes, né, a repetição da fala. Eu sei que eu estou sentindo raiva, mas eu não vou agir da forma que eu tenho costume de agir. Eu ainda estou sentindo raiva, eu recebo essa raiva. Eu sei que isso é um sinal para mim, mas eu não vou reagir da forma como eu sei que as consequências são para mim, pioram para mim. Então, assim, se eu estou sentindo de novo, da mesma situação, eu coloco ela para fora, né? Se isso está me tirando a paz, eu coloco ela para fora. Eu olho para ela de fora, seja escrevendo, seja desenhando, né? O que posso fazer em relação a essa situação? Coloco ela para fora, não deixo ela aqui. Se ela estiver aqui, ela é mais traiçoeira, porque ela pode atrapalhar todo esse meu ciclo que estou tentando reorganizar. Não, a minha luta é não silenciar, mas eu tenho conseguido com menos luta silenciar, reagir, né? A impulsividade do reagir. Isso. Mas quando eu vejo, tipo, alguém ser muito mais maldoso, dá vontade de dar uns tapas, sabe? Tipo, nossa, essa daí eu tinha vontade de pegar e bater nela, sabe? E aí aí por várias vezes eu já falei, não, nossa, nada a ver comigo isso e tal. Mas aí quando eu escuto uma história que a pessoa tá na maldade de novo, eu falo, meu Deus, mas se eu pegasse ela, eu desse só uns tapas nela, ela aliviava isso de mim. Tipo, eu penso, isso é verdade. Só que eu não queria pensar isso. Na mesma hora eu já consigo, não, Thalita, você sabe que nesse caso tudo é ação e reação. Eu volto assim, tudo é ação e reação, é plantio e colheita. Se você também fizer isso, vai ser uma reação sua, ação de outro, que é um outro plantio seu errado. Tipo, é meio que quebra-cabeça. Minha cabeça vai repetindo pra eu voltar, sabe? Aí, na verdade, eu gostaria de nunca mais saber dessa pessoa. Mas aí, quando, tipo assim, se eu sei, meu Deus, eu fiz montante de novo, nossa, se eu passasse na minha frente, eu só pegava o cabelo dela, sabe? Olha a ideia, entendeu? Mas aí, depois eu vou, não tá certo, volta, mas é uma luta aqui. Acho que eu sinto essa célula dele, se voltar, isso aí que você falou aqui. Eu tô imaginando você fazendo isso. Não, isso é muito interno, tipo, às vezes eu falo pra uma pessoa outra externa, nossa. Tipo, às vezes não, é melhor não falar, porque senão eu teria vontade de fazer isso. Mas internamente é mais do que o externo. Eu tô falando aqui, a gente até dá risada, mas internamente, essa máquina, não sei o que você explicou aí, eu consigo ver aí eu bebo água, começo a rezar Ave Maria, que nem uma doida. Aí meu corpo volta e eu sigo minha vida. Existem situações, né, e pessoas que parece que tem esse poder a mais dentro da gente, né, que fazem com que intensifiquem esse atraso dessa resolução. Mas é pelo vínculo, né, pela proximidade, Isso. por alguma resolução que precisa existir. Eu também preciso aprender dessa resolução. Então, né? alguma resolução que precisa existir. Por isso, o reconhecer dessa repetição, para colocar ele para fora, sobre a situação em si, e aí, racionalmente, enxergar o quanto estou dentro dessa história e como posso ser útil para a resolução dessa história. Entende? O que mais? Ai, eu já quis pegar alguém das pessoas assim. Quando a gente está nessa situação de que, Né? se a gente rezar assim, em momentos, você acha que ajuda? Aliviar o sentimento em você, não rezar pela pessoa. Não, pra mim. Isso. Pra Sem eu dúvida. poder aguentar a situação Sim. e ver se ajuda a melhorar o ambiente também, né? Assim como a chamada do pedido de auxílio, de ajuda à liberação, a cortada de camadas e a cortada de vínculos de Arcanjo Miguel. Né? Com essa potência, né? Com essa força. Tira isso de mim, né? Eu quero enxergar, mas que eu não quero ter isso forte, latente aqui dentro de mim. O que eu não estou vendo? Como que eu resolvo? É que muitas vezes, na maioria delas inclusive, não é como
A resolução não é como você pensa, né? Que a mente ela acaba ficando limitada numa determinada conclusão, mas existem infinitas maneiras de resolução. Então eu preciso aliviar esses sentimentos no meu coração, né? Esse ápice, porque no ápice acaba agindo muito mais desequilíbrio da emoção com a razão. E eu preciso aliviar isso. Daqui uma meia hora eu volto e a gente resolve. E agora não vai dar bom. Sabe assim? Precisa ter essa atitude. E aí nesse sair, aí você reza, toma banho, sai caminhando, bebe água. Você tem que buscar a sua estratégia, né? Rezar, ouvir música, fechar o olho, tomar banho. Alguma coisa. Fazer comida, lavar a louça, escrever, alguma coisa. Se ligar a cozinha. Então, lavar, fazer alguma coisa pra aliviar e pra depois a gente conversa. Acho que é uma hora boa de chamar Arcanjo Miguel, né? Isso que eu ia falar, Arcanjo Miguel. Antes que a gente enforque. Né? Segura as pontas aí que eu já pra fiar. Senão eu vou pegar o. Nossa, É porque é muito mais que isso, né? A vida é muito mais que isso. Quando você entende que a vida é muito mais que isso, existe essa separação e muitas das vezes o pensamento, não acredito que eu estou envolvida nisso, porque é tudo muito maior que isso, e tem gente que se pega numas coisinhas. Ai, eu já sei pra que eu vou colocar Arcanjo Miguel na frente. Eu sou síndica do meu prédio, gente. Ai, meu Deus. Não, vê se eu não tenho paciência. Vai, tá vazando a água. Aí o cara foi lá, quebrou, teve que fechar a água. Não é culpa minha, não é nem porque o de cima não quis abrir, então ficou sem água. Aí ele veio falar comigo. Porque eu sou aleijado, aí agora ele é aleijado. Eu tomo banho, eu tenho que segurar os negócios, né? Para tomar banho, fazer desequilíbrio, eu caio e tá sem água. Eu falei, não sei o que eu faço o quê? Não tem como. Não tem como. No seu apartamento é igual o meu. Tem 3 banheiros. Pode tomar banho num. Pega uma cadeira assim, não, mas eu não quero. Eu falei, então fica sujo. Eu falei, depois que eu falei, não quero, sabe? Porque ele fica pegando pelo em ovo. Agora eu já sei, vou botar Arcanjo Miguel na frente. Vai lá discutir com ele antes, já vai. Vai lá discutir com ele. Porque, claro. sabe, é sem noção, cara. O cara tá lá arrumando a água, ele tá reclamando que tá... Antes reclamava porque tava vazando. Agora ele tá reclamando porque não tem água. Então, você entende que o assunto muda, né? E a reclamação ela continua, porque é um vício. Exatamente. O vício do reclamar é uma egrégora muito é alimentada pelas pessoas, tá? Eu já sei. Muito alimentada, não é que ela é muito forte. Ela é vista como forte porque ela é alimentada pelos seres humanos encarnados, né? Então, pense quanto que você reclama durante o dia. Toda vez que você reclamar, você está potencializando a egrégora que atrapalha o seu caminhar. O seu mesmo. Então, do planeta como um todo. Então, pense quantas vezes você reclama no dia e quantas vezes você agradece. Você está alimentando mais a egrégora da reclamação ou a egrégora da gratidão e da expansão? Essa é a pergunta da semana. Reclamar seria clamar 2 vezes, né? Dá um exemplo. Por exemplo, ficar toda vez reclamando de um pai igual o moço que reclamando da água. Ele, quanto mais reclama, menos água vai ter. Além disso, exatamente. Isso. Quanto mais reclama. É isso. Então, potencializa 2 situações. É isso. Além disso, porque potencializa a egrégora, né, dessa reclamação, né,
como um todo, e a egrégora da reclamação ela é densa, então ela vai atrapalhar o seu caminho, e atrapalhando o seu caminho vai atrapalhar que as coisas se resolvam. E não só da água em si, vai atrapalhar que qualquer coisa se resolva, qualquer coisa. Porque não é que vai limitar essa situação da água, vai limitar tudo do seu caminho, porque está bloqueado e é alimentado por você. E é mesmo, porque olha, continuando, ó, esse problema é no 7º, 8º e 9º andar. Muito obrigada. Deixa aqui mesmo. Ele arrumou, ligou a água veio, parou no dele, que é o 2º andar. Ainda ficou mais 3 dias sem água. Tá vendo por quê? Eu Porque falei, ele reclamou. exatamente. Eu falei, eu acho que ele ficou atraindo, entendeu? Aí, porque não é possível. Aí teve que quebrar na casa dele. Olha, eu falei, meu pai. Outro dia eu falei sobre de achar que as pessoas às vezes são cruéis, né? E aí eu vi essa semana a história de Cosme e Damião. E aí sempre associei a crianças, doces e tal. E aí fui ler a história que 2 médicos que curavam e depois a intolerância fez com que os chamassem de bruxos e meio que tinham que esconder o irmão mais novo e tal. E aí é meio que essa mesma crueldade que eu vi, tipo assim, 2 seres que estavam lá dispostos a fazer o trabalho deles com o divino e fazer as curas, e acho que eram médicos também, foi isso que eu entendi, posso estar errado. Então essa crueldade que outro dia eu reclamei aqui, de achar, nossa, as pessoas são cruéis, as pessoas acusam, elas não veem. Então é de muito tempo, né? Não aceitam que alguém pode estar a serviço do divino e fazendo um melhor pro outro. É melhor acusar este de que, tipo, são 2 bruxos. Assim, hoje em dia essa palavra não é nem usada, mas que assim, os Não, tempos é por vão, falta são de 2. conhecimento, né? Por falta de conhecimento, as pessoas criam muros onde eram para criar pontes. Por falta de conhecimento, né? Por medo, segurança e falta de querer saber sobre o novo, as pessoas constroem muros ao invés de construir pontes. Né? Se você parar pela história, né, pensar um pouquinho, isso vem de muito, muito, muito tempo. E a expansão, ela é algo natural, a evolução, ela é comprovada cientificamente, estamos falando de evolução. Então, a evolução em todos os níveis, ela acontece, então é natural. Essa é a evolução do próprio ser humano, que nasce pequenininho, vai crescendo, né? Nítido, os animais, as plantas. E os anos, as histórias, as coisas não são, as coisas vão evoluindo. O próprio aparelho telefônico que você tem há 10 anos atrás desse de agora, o ano que vem já não vai ser o mesmo. Tudo. Da mesma forma que outras coisas voltam, né? A essência, porque a essência ela se mantém, seja o que for. Até mesmo quando você fala de uma roupa que você gosta bastante, que mudam as tendências, mas você não desapega porque ela tá ali e ela te representa, né? Então, veja o ciclo, veja o quanto que isso é representativo de diversas formas. Então, como não na parte energética, como não na parte espiritual, e o que estamos falando de espiritual não é religião, estamos falando de algo além, né, que não é palpável, que já é comprovado que a energia que envolve, né, que a força energética que você emana, ela existe, ela está aí, né, que as partículas elas se modificam conforme a sua frequência. Então, é fácil entender que existe a relação entre elas. É fácil entender, se quiser entender. A ponte ela é criada num segundo. Se a gente não está na situação, é uma discussão entre outras pessoas, mas você tá no ambiente. Você tá vendo? Uhum. Tá vendo? Eu fico rezando, a única coisa que eu posso fazer, ou tem alguma outra coisa? É a única coisa que você pode fazer no momento. E aí você consegue racionalmente enxergar e buscar entender os 2 lados da situação. E aí,
O quanto você se sente. Porque se você tá vendo, alguma coisa você tá ali pra ver. Aí você vai saber, assim, né? Você pode ficar com isso na cabeça, aí no dia, ou no outro dia, ou no mesmo dia, você consegue ouvir do outro e falar, olha, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo que o seu modo de pensar, mas olha, o olhar do outro tá assim, assim, assim. Entende? Tipo, numa situação de resolução. Se você está vendo algo, é sempre na resolução. Se houver abertura. Se não houver, são informações que em algum momento você vai usar. Talvez para que você se veja, e aí quando você fizer o mesmo com alguém, você entenda que esse embate não vai levar a lugar nenhum. Né? Talvez para você conhecer como são. Aí é um estudo seu para entender. Mas nunca para pôr mais lenha na fogueira. No sentido de que, não, você tá certo, tem que acabar com ele mesmo, então... Não façam isso. Não façam isso, né? Nunca. É que o ser humano, ele é assim, né? O ser humano é meio, sei lá, não vou falar podre, mas nunca quer ver o outro feliz, né? Eu quero ser sempre melhor que ele, eu quero ser... Tem uma escolha, né? Existe uma escolha. O ser humano... Porque é fácil viver. Nós isso, é que complicamos, isso. Entendeu? Porque eu quero coisa. ser melhor que ela, eu quero ter um carro melhor, eu quero viver melhor, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais notoriedade. Minha vida não é isso. Não. Não é isso. Se a gente... É que a gente só entende isso agora, quando a gente é velha. A gente tinha que entender quando a gente tem 15 anos, 12 anos. E não é sobre a idade, não. É sobre maturidade racional mesmo, tá? Pode ter a ver com a idade, mas mais do que tudo é a compreensão do que se leva dessa vida. Do que se leva dessa vida. Do que se planta e do que se leva dessa vida. Isso é um grande desafio, assim. Mas também é uma grande libertação. Quando você reconhece que os desafios fazem parte e que a forma como você reage a eles é onde mais te dá a certeza da sua libertação, no sentido de seguir caminhando, seja a queda que for. Bem isso mesmo. Faz 3 anos que minha mãe faleceu. E eu amadureci mais quando ela fez a passagem. E uma situação foi, sou espírita, eu tenho que confiar que esse foi o tempo dela aqui, e que nós vamos nos encontrar. O choro é saudade, o cheiro, a alegria, mas a gente tem que aprender e seguir em frente. Demorou meu luto? Demorou. Sinto. E, assim, a gente aprende com as nossas arrogâncias que não é necessária. Exatamente o que você está falando. Às vezes a gente acha que a gente é mais que o outro e a gente não é. Isso. E são essas lições que vão nos ensinar. Isso. É porque aí você reconhece o que se passa aqui dentro. Então, por mais que eu saiba que precisa aceitar, mas eu estou sentindo a dor. Então, eu estou sentindo, eu preciso cuidar do que eu estou sentindo. Porque eu sei que eu tenho que aceitar, só que está doendo aqui dentro. Então, se meu corpo físico está doendo, eu preciso cuidar dele. Não é por falta de conhecimento. Mas eu preciso ter humildade para cuidar de dentro de mim. Isso. Porque existe uma grande diferença nisso. Porque senão fica na teoria. E a teoria, ela auxilia desde que você coloque na prática. Que é só na hora do vamos ver que você reconhece se aquilo que você aprendeu você está fazendo por onde. Vocês podem ficar aqui ouvindo falas e falas e falas. Vocês só vão entender quando vocês
como diz a menina, sentar na cadeira e fazer um exercício de matemática. Você só vai entender isso quando você estiver passando por uma situação e perceber como o seu corpo vai se reagir, né? Como o seu corpo vai responder. Conforme ele responde, você vai entender que você vai ter que cuidar. Opa, se não bateu nada aqui, se não sentiu nada, ai, ufa, significa que foi. Mas se tá doendo aqui, eu não posso ignorar. Então vai estar doendo. O que eu vou fazer lá na reunião aberta? Se tá doendo aqui e eu não quero ir. Não vá. Não é para ir. Porque ao invés de acolher, eu vou mexer na parte que tá doendo, mas... Entende? Preciso achar estratégias para cuidar. Isso sim. Existem diversas. O que não dá para ignorar. O conhecimento ele é importante para isso. Então, quando você tem no estudo, né, sem a cegueira, mas no conhecimento de que é de dentro para fora, as provas elas são oportunidades, né, uma fala bem racional, assim, sem levar em consideração tudo o que significa uma prova, porque é muito forte, né? Mas assim, as provas elas são a grande situação do momento para você lidar com o que se passa aqui dentro. Não de forma fria, mas assim, só uma explicação, tá? Com todo respeito a todos os sentimentos, com todo respeito ao sofrimento, com todo respeito e com todo amor que possamos oferecer para toda e qualquer situação que todos passarem, mas são nas provas que é a hora do vamos ver mesmo. Então, quanto mais eu me muno de informação, né, e busco essa reforma íntima, enquanto as situações estão aí palpáveis, digamos, nas resoluções, pode ser que em algum momento venha uma onda mais forte, mas eu já estou preparado o suficiente com as estratégias para lidar, seja como for. E é sobre isso a vida mesmo. E vai acontecer isso até o último segundo daqui. E aí quando você chega do outro lado, você agradece e muito pelo fato de ter passado pelas coisas que passou e o aprendizado que você teve, caso você teve. E se arrepende e muito se você não lutou, né? E não aproveitou os momentos de resolução que você teve enquanto você esteve aqui. Então, o melhor é lidar com a gratidão ou com o arrependimento depois. Por isso a gente aproveita Cada o instante. intervalinho, né? É. Chegou, já tem que saber qual vai ser sua jornada, por mais obstáculos que Olha, tem. a vida é muito doida, né? É muito doida. A vida é muito É doida. uma roda gigante que as emoções uma hora sobem, uma hora descem, e é o equilíbrio. Mas eu também aprendi com maturidade. Isso. E com dor. Muitas vezes foi com dor. Né? Mas assim, preparada até para o desencarne. Muito bem. Até para desencarne, isso. Isso é muito bom. Até para o desencarne, saber desapegar. É porque na parte do luto, a aceitação do desencarne da pessoa em si, ela isso pode acontecer. Porque aí você percebe que, na verdade, muitas das vezes você até torce. Olha, que se eu fosse agora, seria até melhor, viu? Não é? Não passa isso na cabeça, assim? Normalmente, quando você pensa nisso, é porque você vai demorar bastante pra ir. Mas porque você pensa, ai, o maior BOzão, né? Um monte de coisa pra resolver. Mas isso é uma forma de liberar, de libertar. Porque aí se você quer ir, é porque você sabe que você vai para algum lugar. Senão você não ia querer ir. Entende? Então, isso são partes das camadas de aceitação de que a vida continua depois do desencarne. A minha primeira prova foi quando eu tive uma situação bem difícil na minha vida. Meus filhos eram pequenos. Aí eu falei, oh Deus, deixa eu só criá-los. Né? E
a outra eles já estavam adultos. Eu falei, bom, então realmente eu estou preparada, porque... Mas ele falou, ó, não é hora não, fica aí. Ótimo. Então, eu estou preparada, assim, estou tentando acertar, né? A Sim. gente erra, mas a gente vai Todo dia. todo dia. um Todo aprendizado. dia. É. Todo dia. É um dia de cada vez. Né? Vivendo como se fosse o último, mas sem euforia. Né? Isso. Fazer o que dá para ser, feito no dia de hoje, com a melhor entrega, da melhor maneira, reclamando menos, né? E agradecendo mais. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Mas pra pensar, né, na verdade. Hoje, muita informação. Então, só para complementar, né? Então aquela máxima é verdadeira. A gente vê, tem essa conversa, essa fala na Bíblia, em qualquer coisa relacionada assim, a Jesus tem essa fala. Se não for pelo amor, é pela dor. Não tem outro jeito, né, do ser humano aprender e evoluir. É, mas o que não gostamos de incentivar é que se não for no amor, vai na dor, no sentido de castigo, porque não é um castigo. Entende? Que muitos acabam, né, no passar da história, antigamente, né? Muito da luta quando veio Jesus foi isso, desse pensamento de castigo, né? Castigo, se você não fizer tal coisa, Deus está te castigando. Não é sobre isso, castigar. E sim sobre não julgar a forma da luz trabalhar para que o despertar aconteça, para que as resoluções elas aconteçam, né? E nas idas e vindas da sua alma, você lida com as ações e reações, né? Com as consequências, mas tudo voltado, interligado para a sua expansão. Então, o sofrimento, ele faz parte do processo, inclusive porque você, né, porque todo ser, ele se acostuma muito fácil, inclusive com o peso. Então, você está carregando, às vezes, coisas que você nem fazia ideia que carrega. E aí, quando você tira, você fica incomodado que tirou. Tirou pro seu bem, mas você fica incomodado. Você pode até ficar com raiva. Mas por quê? Porque tem algo diferente em você. E aí você chama de volta. Quantos e quantos recados não vem sobre isso? Sobre que que chamam, que os irmãos falam de obsessão. Mas ele que me chama de volta. Por quê? Porque o vício, né, o costume do reclamar, quem você chama de volta quando você reclama? Você pode fazer o terço com toda a entrega. Você terminou o terço. Começou a reclamar? Quem você está chamando de volta? Né? Certo? Vou pra missa, ou vou pro centro, pisou fora, começou a xingar, reclamar, quem que você tá chamando de volta? É Schopenhauer. Entende? Então, a consequência é da sua ação. Então, é esse pensamento, no amor ou na dor. As situações, elas acontecem de todas as formas. Você aceitando ou você não aceitando. As situações, elas vão acontecer. Então, a forma como você reage a elas é uma escolha. Que aí é o lance de você parar e olhar. Você está no turbilhão e aí, mas em algum momento você enxerga um ar para respirar e você fala, não, peraí, eu sei que eu sou muito, que a vida é muito maior que isso. Sabe, em algum segundo, que você tá lá se afogando, tá achando que tá se afogando, mas vem um anjo amigo, vem de alguma forma e aí você se toca e você fala, não, peraí, a vida é muito mais que isso aqui. Tudo isso aqui que tô nesse tormento, não, isso é tudo muito maior. Então eu preciso parar, entender como é que eu vou resolver aqui dentro para eu voltar a enxergar que a vida é muito mais que isso. Eu preciso de ajuda? Começo a pedir ajuda, preciso estruturar tal coisa. Isso não é de um dia para o outro, isso não é de uma hora para outra, mas eu preciso de um projeto, eu preciso de um desenho, porque eu estou aqui, eu sou um ser pensante, tenho consciência
vim de algum lugar e vou para algum outro lugar, eu não vim para ficar nesse mármore aqui, nesse caos, não. E aí é onde começa, né, o jogo a estar no seu comando, de certa forma. Sabe? Não é sobre tudo vai se resolver, não. Mas é porque você entende, tá bom, tá? É isso que está acontecendo hoje? Tá. Então dá pra resolver isso, isso e isso. Isso aqui não dá. Isso aqui eu fecho o olho, amanhã eu olho. E assim vai. Um dia de cada vez. É. Mas todo dia preciso me alimentar, todo dia aqui nessa cidade, nesse país, vou tomar meu banho, né? Vou tomar meu café, né? Meu corpo físico precisa de cuidados, seja ele da forma, né, de saudável, seja ele da forma da alimentação, seja ele da exercício físico. Meu cérebro precisa de exercício, né? Talvez meu corpo físico precise de medicamentos. Então, determinadas coisas precisam ser feitas diárias, independente das situações externas que estejam se apresentando na sua vida. E aí eu vou, em algum momento, dormir, no outro dia eu vou acordar e começa tudo de novo, e aí eu vejo o que resolve, né? O que resolve, o que não resolve. Aí, de repente, eu vou acordar, vai estar tudo escuro, ou vai estar tudo claro. Ou vai tudo se destruir, não tem como sair de casa, e aí? Acabou com tudo? Acabou a vida? Não. Aí que começa. Tá, se não é pra eu sair de casa, então eu vou ficar em casa. Então eu vou tentar resolver de uma forma que é pra eu ficar em casa. Certo? E assim vai. Muito bem, então. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Muito obrigada pela entrega, né, pelo compartilhamento de informações, de dúvidas, de anseios, que todos levem aos seus lares essas respostas e preencham seus copos com esperança, amor e muita fé, que busquem sobre as cores, busquem sobre as egrégoras, se questionem, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, quais são as egrégoras que vocês mais estão estimulando durante o dia. Tudo se torna egrégora, porque egrégora é uma camada que se forma. Então são camadas e camadas, camadas do medo, camada do desespero, camada do pavor, camada da raiva, camada da alegria, camada do amor, camada da gratidão, camada da expansão, tudo são camadas. Então, camada da egrégora de determinados raios, e elas se interligam. Então, uma potencializa a outra. Da mesma forma que é denso também, que a tristeza daqui a pouco vira raiva, que daqui a pouco vira mágoa, que daqui a pouco vira, não é? Então, alegria, daqui a pouco vira gratidão, daqui a pouco vira amor, daqui a pouco emoção, não é? Tudo isso, assim, os dois lados. Então, o que eu ativo mais durante todo o meu dia? Quanto mais eu ativo, significa que mais eu aperto o botão dentro de mim. Então, o que eu estou ativando dentro de mim? O que eu quero ativar mais dentro de mim? O que eu faço, como eu faço para ativar o que eu quero que ative dentro de mim? Então, esses questionamentos, aqueles irmãos que acompanham vocês vão trazendo as respostas. Seja cada vez mais claro na sua pergunta, que com mais clareza você vai ver a resposta se apresentando na sua frente. Certo? Vamos indo então. Paz e luz a todos.